Ao estudar a doutrina do arrebatamento secreto, logo de início você percebe grandes falhas nessa teoria. A começar por esse filme que tanto popularizou esse assunto, Deixados para Trás. Infelizmente, foi um uso de um termo mal colocado, porque no texto bíblico, deixados, os que foram deixados, é uma coisa boa ser deixado. E eles quiseram colocar no filme, que fala sobre o arrebatamento secreto, que ser deixado era uma coisa ruim. Vamos ler? Mateus capítulo 24, 38 a 41, na Nova Versão Internacional, diz assim: Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Porquanto, aqui já dá para encerrar? Aqui já dá para encerrar, porque fala o seguinte: um será deixado, um será levado e o outro será deixado. Ser levado é uma coisa ruim, porque quem foi levado pelo dilúvio. Então, já de cara você percebe que existe aqui uma compreensão errada dos termos na doutrina do arrebatamento secreto, porque o próprio título do filme, Deixados para Trás, evidencia isso. Porque na Bíblia, quando ela conta essa história, ela fala que quem foi deixado é porque foi deixado intacto, foi deixado vivo. Já quem foi levado arrastado pela enxurrada do dilúvio. Então, logo de cara, você percebe que eles não entendem nem o texto que eles estão usando para formular a doutrina deles, né? Quando você lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, você vê o seguinte: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, agora no versículo 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, existe o arrebatamento, mas ele não é secreto. Ele vai acontecer na volta de Jesus, que será um evento muito majestoso, ressoada a trombeta de Deus, né? Você vai ver ali, nessa ocasião do arrebatamento, que menciona aqui esse texto, a ressurreição dos justos, né? Eles vão ser levados num corpo glorioso para o céu. Então, não será um evento secreto. Quem acredita no arrebatamento secreto coloca a volta de Jesus como sendo um evento de 2 fases. Uma fase invisível, quando acontece o arrebatamento secreto, e depois de 7 anos, uma fase visível, quando Jesus vem com poder e glória. Só que, se isso acontecesse, o arrebatamento, conforme está descrito nesse versículo, seria na fase visível, e não na fase invisível. Então, não faz sentido nem acreditar em 2 fases na volta de Jesus, né? Apocalipse capítulo 1, versículo 7, tem a ver com esse texto aqui também, que fala que ele vem com as nuvens do céu e todo olho o verá. Lucas capítulo 17, verso 24, diz o seguinte, Lucas 17, verso 24. Lucas 17, verso 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia, o Filho do Homem. Então, um relâmpago, ele sai do ocidente, se mostra até o oriente, ele fuzila, ele brilha, né, em toda a extremidade do céu. E depois desse texto você encontra no versículo 30, no mesmo capítulo,
Lucas 17, versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Será uma manifestação, não será invisível. E aí vem o texto que diz: naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, outro será deixado, duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, outra será deixada, dois estarão no campo, um será tomado, outro será deixado. Então, no próprio contexto que fala da volta gloriosa de Jesus, fala do arrebatamento dos justos, né, dos santos, mas aqui no caso, pelo contexto, quando fala do dilúvio, ser levado é ser levado pela enxurrada, é uma coisa ruim, é um juízo, é um sofrimento. E ser deixado é ser deixado intacto, ser deixado vivo, tá certo? Então o próprio contexto ele não sustenta a ideia do deixados para trás, porque ser deixado, na verdade, é uma coisa boa, é ser deixado vivo, ser deixado intacto, e o contexto não dá condições de dizer que o arrebatamento é numa volta invisível de Jesus. Não existe arrebatamento secreto. Quando você vê, por exemplo, em 2 Reis, a história, segundo Reis, né, segundo livro de Reis, a história de Elias, aqui você percebe o seguinte, capítulo 2, versos 9 e 10. 2 Reis 2, 9 e 10. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa me pediste, todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E, vendo Eliseu, clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu. Então, Eliseu viu Elias ser levado aos céus. A gente sabe que Elias foi arrebatado, mas o arrebatamento dele foi um arrebatamento visível. Eliseu foi vendo Elias sendo levado aos céus, nada invisível, e nunca mais o viu, né? E você também tem o arrebatamento de Jesus. Até vou pegar uma pontezinha muito bacana que tem aqui em Apocalipse capítulo 12, quando diz o seguinte, Apocalipse 12, versículo 5. Apocalipse 12, 5, diz assim, falando acerca de Jesus, né? Apocalipse capítulo 12, versículo 5. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A gente sabe que esse filho, na profecia, é Jesus, e ele foi arrebatado para Deus, que foi a assunção de Jesus. Então Jesus foi arrebatado. E como foi o arrebatamento de Jesus? Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E aqui você percebe vários elementos visuais, vários elementos de visão no arrebatamento de Jesus. Atos capítulo 1, versos 9 a 11 dizem o seguinte: ditas essas palavras, Jesus foi elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem os encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, virá do modo como o vistes subir. Eles viram Jesus sendo arrebatado, eles viram Jesus subindo diante dos olhos dele até que Jesus sumiu da vista deles, tá certo? Então existem 5 elementos de visão aqui nesse texto. Bom, os adventistas creem em arrebatamento? Creem, porque a Bíblia fala de arrebatamento, essa é uma palavra que está na Bíblia, mas não é arrebatamento secreto, é arrebatamento visível no dia da volta de Jesus, que ele virá com poder e grande glória. Ah, mas pouco importa se vai ser visível ou invisível. No que isso interfere? Tudo o que cerca a doutrina do arrebatamento secreto é uma mentira. E nós não podemos crer numa mentira com a Bíblia na mão. É uma falta de capricho, uma falta de estudo da nossa parte. Então, se porventura a gente não entendeu isso, não entendeu esse assunto, hoje a gente pode
estar aqui com esse estudo esclarecendo esse ponto, mas a gente não pode continuar acreditando numa mentira. E no próximo vídeo você vai ver aqui outras questões profundas da nossa salvação e da nossa vida espiritual que cercam a mentira do arrebatamento secreto.